Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Faculdade deve indenizar aluna que não se formou devido à falta de estágios obrigatórios. TJMG participa de mais uma edição do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Noiva será indenizada por quebra de contrato. E ainda, Sejusc de Brumadinho realiza projeto Caminho de Reconstrução voltado a mulheres vítimas de violência doméstica. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Faculdade deve indenizar aluna que não se formou devido à falta de estágios obrigatórios. Os detalhes com Isabela Melano. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou sentença da comarca de Juiz de Fora para reduzir de R$ 7.000 para R$ 5.000 o valor da indenização por danos morais a ser pago a uma jovem que cursava enfermagem. Ela ficou impossibilitada de se formar no prazo previsto porque a faculdade não assegurou a conclusão de parcerias que viabilizassem a realização de estágios obrigatórios. A estudante deveria ter cursado até o fim de 2022 duas disciplinas obrigatórias, o estágio supervisionado hospitalar e o estágio supervisionado em saúde coletiva. Porém, a faculdade não firmou parcerias para a realização dos estágios, impedindo que ela e os colegas que já haviam cursado todas as demais disciplinas pudessem concluir a graduação. Só em 2023, a faculdade ofereceu estágio em outro município, a 42 quilômetros de Juiz de Fora. A instituição de ensino alegou que não agiu com intenção de prejudicar a estudante e que a disponibilização de estágio é ato complexo que depende de muitas etapas e de convênios com terceiros. Afirmou ainda que não poderia ser responsabilizada, uma vez que o estágio em rede básica de saúde deve ser tratado com o município. A entidade sustentou ainda que, diante da impossibilidade, ofereceu estágio em outro local, porque o contrato de serviços educacionais firmado previa a possibilidade de realização de aulas práticas em local diverso das aulas. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente e a faculdade foi condenada a ofertar no prazo de 15 dias as disciplinas de estágio referentes ao 9º e ao 10º períodos da graduação de enfermagem e também a apresentar no mesmo prazo cronograma de implementação e termo de compromisso sob pena de multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 20.000 na hipótese de descumprimento. A faculdade foi condenada também a indenizar a estudante em R$ 7.000 por danos morais. A instituição de ensino recorreu e o relator, desembargador Marcelo Pereira da Silva, reformou a sentença apenas para diminuir o valor do dano moral para R$ 5.000. Ele entendeu ainda que houve falha na prestação de serviço, o que causou impossibilidade da conclusão do curso no prazo adequado, impactando a vida acadêmica e profissional da estudante. O juiz convocado, Adilon Claver de Rezende, e a desembargadora Shirley Fenzi Bertão votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Com o tema Estratégia, Inovação e Futuro, foi realizada mais uma edição do FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, promovido em Fortaleza pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Instalado em 97 pelo Conselho Nacional de Justiça, o FONAGE foi idealizado pela necessidade de aprimorar a prestação dos serviços judiciários nos juizados especiais com base na troca de informações e na padronização dos procedimentos adotados em todo o território nacional. O evento contou com a presença do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fábio Torres de Souza, que representou o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, além das magistradas juíza Raquel Belo e a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, titular do 5º Juizado Especial de Belo Horizonte e secretária-geral do FONAGE. O desembargador Fábio Torres
Martins disse que a participação do TJMG nesses fóruns é de extrema importância, não apenas para valorizar a atuação do juizado mineiro em âmbito nacional, mas também para evidenciar a atenção e o compromisso da atual administração do tribunal com os juizados especiais, que representam a porta de entrada de grande parte dos cidadãos ao sistema de justiça. A seguir, no próximo bloco, noiva será indenizada por quebra de contrato. E ainda, Sejusc de Brumadinho realiza projeto Caminho de Reconstrução voltado a mulheres vítimas de violência doméstica. São 6h06, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Noiva será indenizada por quebra de contrato por parte de empresa de design gráfico e hotel. Quem tem os detalhes é Denise Guimarães. Uma noiva acionou a justiça contra 2 empresas que divulgaram peças gráficas, convites e ilustrações personalizadas criadas exclusivamente para o casamento dela. O material foi publicado em rede social antes de o evento acontecer. Como ela havia permitido a utilização da arte somente após o casamento, decidiu ajuizar a ação contra as empresas, pedindo indenização por danos morais pelo descumprimento do contrato. A 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou parcialmente sentença da comarca de Belo Horizonte e reduziu o valor dos danos morais de R$10 mil para R$6 mil. A consumidora também contratou um hotel pelos serviços de hospedagem e locação do salão de festas. Em setembro de 2020, ela aprovou a arte criada para o casamento e autorizou a produção dos materiais contratados. Na sequência, ela se deparou com a divulgação do convite personalizado, criado com exclusividade nas redes sociais do hotel onde a cerimônia aconteceria. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes. As 2 empresas dividiriam o custo de R$10 mil pelos danos morais. Diante dessa decisão, elas recorreram. O relator, desembargador Habib Felipe Jabur, modificou a sentença e reduziu o valor dos danos morais para R$6 mil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Sejusc de Brumadinho encerra a primeira turma do projeto Caminho de Reconstrução, voltado a mulheres vítimas de violência doméstica. Os detalhes com Fabrício Veloso. O projeto Caminho de Reconstrução foi realizado na comarca de Brumadinho, na região metropolitana de BH. A iniciativa nasceu com o propósito de acolher, escutar e fortalecer mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam situações de violência doméstica. A ação é uma parceria entre o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, da comarca de Brumadinho, e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Ao longo dos encontros, as participantes tiveram acesso à escuta qualificada, orientação jurídica, rodas de conversa e dinâmicas focadas na autoestima, no autoconhecimento e no acesso à informação. Uma equipe interdisciplinar composta por profissionais da DPMG, mediadores do Sejusc e especialistas convidados ofereceu suporte contínuo. O projeto foi iniciado em novembro do ano passado. A primeira edição teve como idealizadoras e facilitadoras a conciliadora e mediadora do Sejusc de Brumadinho, Maria Eduarda Almeida, a psicóloga da DPMG, Brênia Oliveira, e a defensora pública, Juliana Martins. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Central de Escrituras e Procurações pode ser consultada para acessar dados sobre bens de devedores em processos de execução. As informações com Breno Zonta. Interessados em encontrar dados de escrituras públicas e procurações sobre bens de devedores em processos de execução, agora podem acessar essas informações pela Central de Escrituras e Procurações. A novidade partiu de um pedido de providências para pesquisar bens e direitos de devedores na Central para executar dívidas perante o Poder Judiciário.
Em resposta, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Campbell Marques, julgou o pedido parcialmente procedente. Conforme definido pelo provimento número 194 de 2025, a informação sobre a existência ou não de escrituras e procurações será fornecida pelo Colégio Notarial do Brasil, a pedido do interessado, por meio de acesso eletrônico com certificado digital ICP Brasil ou certificado digital notarizado. Serão disponibilizados o nome completo, o número de cadastro de pessoas físicas, o CPF, ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, pesquisado. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. Mudança na demarcação de terras indígenas representa retrocesso, segundo ministra. As informações com Valquíria Rios. O Ministério dos Povos Indígenas está preocupado com duas medidas aprovadas nos últimos dias pelo Senado Federal. São considerados retrocesso pelo governo o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil e o projeto de decreto legislativo que suspende a demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destaca que há um movimento de parlamentares para barrar avanços em prol do meio ambiente e dos indígenas. A demarcação de terras é considerada a principal maneira de assegurar saúde, educação, segurança, manutenção das culturas e cidadania aos povos indígenas. O projeto de decreto legislativo, que suspende decretos do presidente Lula que avançam na demarcação das terras indígenas Morro dos Cavalos e Todo Imbu, em Santa Catarina, e suspende trecho que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados. De acordo com a ministra Sônia Guajajara, o governo seguirá trabalhando para conscientizar os parlamentares das consequências negativas do projeto aprovado pelos senadores. Essa aprovação significa um ataque direto a um direito constitucional já garantido sobre os territórios dos povos indígenas. Nós vamos seguir fazendo os diálogos, as conversas, as incidências diretas no Congresso Nacional, nos gabinetes, nas nossas posições públicas, para que a gente não tenha retrocessos, tanto na legislação indígena quanto na legislação ambiental. Em relação ao PL do novo marco legal para o licenciamento ambiental do Brasil, que, entre outras medidas, dispensa licença para alguns tipos de empreendimentos, a ministra Sônia Guajajara ressaltou que o texto facilita tanto o acesso quanto a exploração. A proposta, que também precisa do aval dos deputados, está em discussão há 21 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Valquíria Rios. 6h14, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana, a gente se encontra na segunda-feira. Tchau.